Olá, povo querido, povo abençoado do Senhor Jesus. Que bom poder estar de volta e poder gravar a palavra de Deus, trazer para o teu coração a palavra da unidade do dia de hoje. E a palavra está no livro de Salmos, no capítulo de número 32, do versículo 5 ao versículo 7, que diz assim: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Oh, glória! Que palavra poderosa, né? Esta palavra nos mostra o benefício do homem em ter o perdão de Deus. Davi, ele é um homem que tem autoridade, espiritual na sua vida, e também tem propriedade para falar acerca do benefício do perdão de Deus, porque Davi viveu isso. Quando ele cometeu um grave erro, de se afeiçoar a uma mulher que era já comprometida, que era uma mulher casada, e ainda coabitou com ela, teve um momento romance, tendo assim ela engravidado, e depois ele mandado matar o marido dela para ficar com ela. Davi, ele viu a consequência dos seus pecados que o levaram quase a morrer. Ele quase perdeu a coroa, quase perdeu o trono. Obstante a isso, sofreu as duras consequências de dores familiares, de problemas gravíssimos que aconteceram dentro da sua própria casa, tudo com consequência do pecado que ele cometeu. Entretanto, sendo homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha sido ungido, tinha sido ungido por Deus através do profeta Samuel para poder reinar sobre Israel e ser um profeta, um rei, um homem que realmente demonstrasse a graça de Deus. Mesmo sendo assim um homem segundo o coração de Deus, Davi pecou. Davi errou contra Deus e com graves pecados, adultério, assassinato, mentira, conspiração e etc, etc. Infelizmente, como ser humano, ele deixou o vírus do pecado tomar conta da sua personalidade, do seu caráter e das suas emoções e dos seus pensamentos. E consequência, Deus permitiu a família dele ser abalada. Ele teve 2 mortes na sua família. Primeiramente, o seu filho Aminon, que seria, quem sabe, um grande rei de Israel, mas se colocou sobre maldição por causa do pecado do pai, acabou abusando da própria irmã, cometendo incesto, estuprando a própria irmã e, consequentemente, depois sendo morto, amando o seu próprio irmão, Absalão. Depois Absalão, que era o filho mais amado de Davi, um homem muito bonito, um homem que seria com certeza um dos reis mais perfeitos na aparência, mas também morreu em consequência da maldição do pecado do seu pai, sendo transpassado por uma lança do seu próprio, vamos colocar desta forma, tio e primo, que era Joabe, o general do exército de Israel, de Davi. Então, Davi entrou em um profundo abismo, de tristeza, porque quando o profeta Natan é enviado por Deus para denunciar o que ele fez, porque Davi não tinha percebido que Deus estava vendo tudo, então Davi ele entrou numa tristeza, uma angústia muito grande. E depois de ter confessado o pecado dele, ter dito: pequei contra o Senhor, pequei, ele se humilhou diante de Deus. E então ele ali expõe para Deus de uma maneira correta, não ocultando o pecado que cometeu.
Porque o grande erro das pessoas é este. É errar, é pecar contra Deus e não confessar diante de Deus. Então Davi, naquele momento, quando é repreendido por Deus, ele confessa o pecado dele. Por isso ele diz: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade, não mais ocultei. Ou seja, disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E ele declara: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E ele declara uma coisa que eu e você temos que aprender. Que quando o homem piedoso faz súplicas a Deus, arrependido dos seus pecados, com efeito, quando as muitas águas, olha o que ele fala, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. O que quer dizer isso? As águas, e aqui simbolicamente a gente pode falar águas da calamidade, das tristezas, águas das perdas. Quando estas águas, independente do que sejam, vierem contra este homem, arrependido dos seus pecados, que realmente agora readquire o temor a Deus, estas águas não vão atingir. O caos, a calamidade, o medo, as ameaças, as incertezas não vão atingir. Porque ele busca a Deus. E ele declara no versículo 7, tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação. Olha só que coisa. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramentos. Ou seja, aquele que busca ao Senhor, aquele que tem um caminho diante de Deus, alcança de Deus favor. E o melhor, alcança de Deus livramento. Não é isso que nós estamos precisando? Estamos precisando de quê no Brasil, no mundo? De livramento. Livramento do quê? Da morte. Livramento do mal. Então, como se adquire isso da parte de Deus? Eu preciso buscá-lo. Eu preciso, em primeiro lugar, me arrepender dos meus pecados. Eu preciso confessar diante de Deus em oração, dizer: Senhor, pequei. E quando eu faço isso, quando eu busco a Deus, eu tenho um caminho livre para Ele. E de que forma? Então eu começo a adorar a Deus. Porque Davi fazia isso. Davi adorava a Deus. Mesmo no dia mau, mesmo no dia de perda, mesmo quando ele errava, ele pecava contra Deus, ele tinha um caminho. E este caminho, além de confessar, de orar, era o caminho de adoração. Eu quero que você veja uma coisa interessante aqui na palavra de Deus. No livro de Isaías, no capítulo 55, versículo de número 6, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E aqui é o momento que o diabo, ele fica completamente fora de si. Ele fica furioso, demasiadamente. Por quê? Porque para o diabo, para os demônios, para os seus anjos, não há mais perdão. Mas para nós, quando nós nos arrependemos, quando nós de verdade nos colocamos diante de Deus, decidindo deixar o nosso pecado, confessando a Ele a nossa iniquidade, e ali nos rendemos pedindo perdão e adorando a Deus, então imediatamente, o perdão de Deus vem sobre nós, e o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. E o nome de Jesus agora vai ter poder sobre nós e vai nos lavar. Por quê? Porque nós confessamos. Então, neste dia, independente do momento que você esteja agora vivendo, de incerteza, confessa os teus pecados ao Senhor. E depois de confessar, orar, se arrepender, levante-se e coloque nos teus lábios um louvor ao Senhor nosso Deus. Porque este é o caminho: quebrantamento, confissão, arrependimento e adoração ao Deus Todo-Poderoso. E quando eu faço isso, o meu Deus está bem perto. Enquanto eu faço isso, quando eu busco ao Senhor, eu posso o encontrar, eu posso achar. Todo aquele que se arrepende, todo aquele que tem um caminho de quebrantamento, de louvor e adoração a Deus, sempre encontrará o Senhor. Porque o Senhor disse que importa que os verdadeiros adoradores
Adorem a Deus em espírito e em verdade, porque é os tais que o Senhor procura. E Deus está te procurando, e Ele quer se fazer achado por ti. Mas faça isso agora. Arrependa dos seus pecados, erga a tua cabeça, se levante, e em júbilo, em celebração, em louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso, erga-te e levante o louvor a Deus. E você verá que tudo ao teu redor vai se transformar em um caminho de milagres, um caminho de restauração, restituição e de vida estará disposto diante de você. Deus te abençoe, em nome de Jesus, em unidade de corpo. Receba esta palavra da unidade do dia e se levante para viver grandes milagres, porque uma nova história Deus tem para a tua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com esta palavra e tenha certeza plena, certeza absoluta de que o Senhor está ao teu lado, e todo aquele que o buscar, Ele se fará ser achado. Deus te abençoe. Forte abraço. Beijo no teu coração. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.